Nessa invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente russo Vladimir Putin dá sinais de que está usando uma tática aí para forçar a OTAN a agir. Nas guerras é sempre melhor fazer os adversários chegarem até você, porque isso acaba forçando o abandono dos planos originais deles, né? De alguma forma, eles ficam seduzidos com a possibilidade de ganhos com uma atuação em bloco. Só que, na realidade, isso não funciona bem assim. Quem costuma dar as cartas são justamente aqueles que esperam os adversários chegarem para atacá-los. Os russos estão fazendo exatamente isso, provocando e esperando. Putin anexou a Crimeia, reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk, invadiu a Ucrânia, que não faz parte da OTAN, assusta o mundo com a possibilidade de utilizar seu arsenal nuclear e ameaça a Finlândia e Suécia caso elas façam movimentos que desagradem a Rússia. Por outro lado, a OTAN não pode atuar na Ucrânia, mas não deixa de fornecer apoio dos países membros, de alguma forma, com o envio de armamentos para a defesa do país, via países do antigo Pacto de Varsóvia, que hoje fazem parte da organização. Mas tudo com muito cuidado, pisando em ovos ali, para que essa guerra não se transforme num conflito mundial. Europa e Estados Unidos intensificam aí as sanções econômicas contra a Rússia. A Rússia, isolada economicamente, recorre à China e a países árabes na tentativa de minimizar os danos. O país de Putin já vai para a quarta rodada de negociações com a Ucrânia, sem perspectiva de um cessar-fogo, ao contrário, ele intensifica os bombardeios que já se aproximam da fronteira da Ucrânia com a Polônia. A cidade de Lviv, que se transformou num grande centro de refugiados, já começa a temer um bombardeio, apesar de ser um centro cultural da Ucrânia e não ter alvos militares. Esse é o quadro que a gente vê aí hoje. Esse cenário é recorrente na história, mas o resultado, nesse caso, pode ser imprevisível. Isso que a gente está vendo aí na Ucrânia e arredores tem se repetido ao longo da história. Eu conversei com alguns historiadores e eles me disseram que um líder agressivo costuma iniciar vários movimentos ousados que começam a expandir o seu poder. Só que, segundo eles, pelo que a gente já viu na história da humanidade, esse poder chega a um ponto máximo e aí as coisas começam a se voltar contra quem iniciou os movimentos, porque ele teve a capacidade de unir todos os seus inimigos. O Ocidente tem pressionado Putin. Se essa pressão der certo, a Rússia pode ser forçada a ceder, o que eu particularmente não acredito que aconteça. Ou então entrar em colapso, e aí o Putin vai embora ou é retirado do poder. Mas se essa alternativa ou a diplomacia falhar e não der certo, aí por alguma razão, né? Já se imagina aí até a possibilidade de uma terceira guerra mundial. As ações e iniciativas de Vladimir Putin seguem um padrão. Agora tem uma coisa, né? Uma pessoa agressiva não costuma estar com controle da situação. E quanto mais agressiva, menos controle tem. Os russos não esperavam a resistência da Ucrânia no nível em que ela está acontecendo. E também não esperavam que as sanções econômicas fossem tão esmagadoras a ponto aí de empresas multinacionais abandonarem as suas operações no país, causando caos para a população. Putin errou ou foi mal assessorado em algum momento, tanto que colocou alguns de seus generais aí em prisão domiciliar. O número de manifestantes contra essa invasão da Ucrânia tem aumentado dentro da Rússia. O governo russo já prendeu mais de 12 mil pessoas que pediam o fim do confronto. Mas como Putin controla a comunicação no país, ele já proibiu o Twitter, o Facebook e agora o Instagram. Aí essa rebeldia ainda é controlável. Eu acredito que quanto mais o tempo passa e a situação não se define,
O Putin está deixando de perceber as consequências dos seus movimentos mais ousados. E na medida em que ele precisa reagir aos movimentos crescentes e constantes dos países da OTAN e da Europa, ele acaba limitando a sua ação e enxerga apenas alguns movimentos adiante. E é aí que mora o perigo, né? Porque as consequências imprevisíveis das ações de Putin podem até acabar se voltando contra ele. Ontem já vazou um suposto apoio da China, que é negado por eles e pelos russos. Também foi divulgado que Putin está recrutando mercenários para reforçar aí a sua invasão. A impressão que eu tenho é que o Putin está entrando em uma espiral que confunde ações agressivas com ações eficazes. E aí, ele, sem perceber, não traz mais o inimigo para o seu terreno. Ele chegou a poucos quilômetros da fronteira com a Polônia. Se avançar, vai entrar no terreno do inimigo, porque a Polônia faz parte da OTAN. A impressão que dá é que Putin está testando até onde vão as ameaças do Ocidente, né? Veja que a essência do poder é justamente a capacidade de ter iniciativa e de fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixando quem está ao redor na defensiva. Mas quando se entra em terreno hostil, e leia-se aí em terrenos de aliados da OTAN, a possibilidade de cometer erros aumenta. Talvez na cabeça do Putin, se o ataque repentino, como foi o da Ucrânia, acontecer em outros países que ainda não entraram na aliança da OTAN, da forma como ele imaginou que aconteceria, sem resistências e de curta duração, isso poderia, sim, desmoralizar os seus inimigos, principalmente os Estados Unidos. E aí, na cabeça dele, ele teria a chance de tomar a liderança para si de um novo bloco não ocidental. Putin deve ter pensado que uma rápida ação na Ucrânia deixaria o Ocidente perplexo e sem tempo para pensar em uma reação. Só que esse tiro saiu pela culatra. A Ucrânia surpreendeu. A gente não sabe quanto tempo ela aguenta, mas que surpreendeu, surpreendeu. Grandes estrategistas sempre utilizaram a velocidade para intimidar e controlar, isso é fato. Movimentos rápidos e imprevistos sempre apavoram, né? Putin foi por aí e pensava que tinha o tempo a seu favor. Só que, como eu já disse, ele foi surpreendido. Sem tempo, seus inimigos acabam tendo chances de recuperação, desde que o Ocidente saia do discurso e parta para uma ação mais concreta. E por isso o desfecho desse conflito é inimaginável. Essa situação torna o Putin imprevisível em suas ações. E sendo a segunda maior potência nuclear do planeta, qualquer erro cometido por um dos lados poderá acabar com a vida na Terra. E isso não interessa a ninguém.